dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você está assistindo esse vídeo. Mais uma semana e mais uma aula, né? Continuando aqui o nosso conteúdo de esporte. Semana passada nós falamos um pouquinho, né, damos início à história do esporte, falando aí dos 3 períodos da história, né, que foi o esporte antigo, o esporte moderno e o esporte contemporâneo. Daí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse esporte, sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade e falar um pouquinho também sobre o pentatlo moderno, certo? Então vamos aqui nos remeter um pouquinho à história novamente, né? Se aprofundar um pouquinho mais na história dos Jogos da Antiguidade, do esporte da Antiguidade e do esporte moderno, tá? Jogos Olímpicos da Antiguidade, vamos lá. Era a principal manifestação esportiva, tá? De toda a antiguidade, da história do esporte da antiguidade, os Jogos Olímpicos eram a principal manifestação, tá? E o que eram esses Jogos Olímpicos? Era um festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos, da mesma forma que os Jogos Olímpicos são realizados hoje em dia, certo? Esses Jogos Olímpicos da Antiguidade eram realizados no Santuário de Olímpia, em honra, em homenagem ao deus grego Zeus, certo? Que é o deus top ali, né? O máximo dos deuses gregos, tá? As principais provas que ocorriam nesses Jogos Olímpicos da Antiguidade era a corrida de estádio, a corrida de duplo estádio, a corrida de fundo, a luta, o pentatlo antigo, tá? E as corridas de quadrigas, enfim, tinham diversas provas nesses Jogos Olímpicos antigos, né? O que foi mudando com o passar do tempo, tá? Porém, todavia, entretanto, nesses jogos não poderiam participar os estrangeiros, né, os bárbaros, e não poderiam participar escravos e mulheres, certo? Então tinha uma certa restrição nesse festival aí, nessa prática religiosa e esportiva dos gregos, né? Não poderiam participar essas pessoas. Vamos falar um pouquinho aqui das competições que ocorriam, tá? Eu trouxe aqui os principais exemplos para vocês. Dentro das corridas que aconteciam nos Jogos Olímpicos antigos, nós temos, aí nessas corridas pedestres, nós temos 4, tá? A primeira chamava-se estádio, corrida de estádio, que consistia numa corrida de 192 metros, tá? Esse perímetro aí, esses metros, era o comprimento do estádio onde era, né, ali do local onde eram praticados esses Jogos Olímpicos, tá? Na antiguidade. Então, o competidor tinha que correr 192 metros, tinha que correr ali o comprimento do estádio, tá? O diaulos, é bem assim, tá? Eu falo diversas línguas, olha só como eu tô chique. Consistia, né, correspondia a uma corrida de 384 metros. Vejam só, correr isso tudo, tá? Já o Dolichos, que chique, era uma corrida que variava, né, entre 7 ou 24 voltas no estádio, misericórdia. Era bem assim, tá? Antigamente só os fortes participavam e quem ganhava era o top do top, tá? Já a corrida com armas variava entre 7 ou 4 voltas no estádio, né? E os participantes, os atletas, eles tinham não só que correr, mas correr levando o capacete, o escudo, né? O que era bem
difícil ali, porque você correr tantos metros já era difícil, imagina correr ainda levando um escudo, né? Levando um capacete ali de ferro, coisa pesada, né? E complicava mais ainda. Aí dentro das corridas ainda nós temos as corridas equestres, que era um tipo de prova, né, que incluía ali as corridas de bigas. Essas bigas eram carroças movidas por 2 cavalos, tá? Ou então era uma corrida de cavalo de sela, certo? Ele subiu ali no cavalo e partiu ali para sua competição para ver quem chegava primeiro. Então tem essas corridas aí, né, com a ajuda dos cavalinhos. Temos ainda, né, como prova a luta grega, onde era necessário provocar 3 vezes a queda do seu adversário para que pudesse se consagrar vencedor. Então essas eram as principais provas e tem ainda o pentatlo antigo, né, que nós vamos ver a seguir, falar um pouquinho dele a seguir, tá? Eu trouxe aqui para vocês essas imagens para vocês entenderem um pouquinho como funcionava essas provas, tá? Nesses Jogos Olímpicos antigos. Temos aqui a luta, né? Nós podemos ver aqui a luta, como era realizado. Eles tinham que derrubar o seu adversário 3 vezes. E aqui nós temos as corridas pedestres. Essa aqui é a corrida com arma, tá? Vejam aí, eles levando o capacete e o escudo. Era bem complicado, né? Correr com tanta coisa pesada assim. Hoje em dia, como exemplo dessa corrida, eu acho que ficou o treinamento para o exército, né? Que eles têm que correr com aquelas armas gigantes e uma mochila enorme nas costas. É horrível. E temos aqui a corrida com cavalo, né? Eu não estou enxergando direito aqui se tem uma biga, mas nós podemos ver aqui os cavalos, né? Onde eles faziam ali as suas corridas. Falando aqui agora do pentatlo moderno, né? O esporte na modernidade. O desporto olímpico é um desporto olímpico, né? Praticado por homens e mulheres, individualmente ou em equipes, tá? Tanto faz eles praticarem esse pentatlo ali em equipe, né? Diversas pessoas, cada um fazendo a sua prova, como cada um fazer todas as provas ali, vendo quem se capacita melhor. Como o próprio nome já diz, são 5 modalidades diferentes. Hoje em dia, né, esse pentatlo moderno, ele tem 5 provas. As provas são o hipismo, né, que é a prova ali com cavalo, a esgrima, que é uma luta com uma espécie de espada, a natação, o tiro esportivo e a corrida, tá? Proclamado vencedor aquele que obtiver o melhor desempenho, né? Dentre todas essas provas, aquele que se sair melhor na maioria delas ou em todas elas, vai se consagrar vencedor, tá? E essa prova surgiu na Grécia Antiga, dentro desses Jogos Olímpicos da Antiguidade que nós vimos anteriormente, certo? Era uma modalidade muito nobre nos Jogos Olímpicos, porque são 5 provas que você tem que realizar, certo? Aquele atleta que fosse mais completo ali, ele vencia. Naquela época, as provas, né, era a corrida, o salto em distância, o arremesso de disco e o salto em altura, né? Salto em distância, para quem não conhece, é aquele onde o atleta toma um impulso e cai em uma caixa, hoje em dia, uma caixa de areia. Aquele que chegar mais longe nessa caixa de areia vence. O arremesso de disco, o atleta tá ali possuindo um disco, tá? Como se fosse, sabe aquelas tampas redondas de tapoé? Pronto. É tipo uma daquelas, só que lógico que é pesado, né? Então ele vai lançar esse disco. E o salto em altura é aquele hoje em dia onde o atleta toma um impulso e vai saltar uma vara caindo num colchão, tá? Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver. Então, essas eram as provas do pentatlo dentro dos Jogos Olímpicos da Antiguidade,
tá? Que nós vimos o assunto anteriormente. Os 2 melhores colocados desse esporte nos jogos antigos, eles se enfrentavam em uma luta, tá? E o vencedor, ele ganhava não apenas o título, mas também o prestígio na sociedade, passando a ser aclamado como um semideus, porque para conseguir vencer todas essas provas sozinho, naquela época realmente você era o top do top, tá? Ele era chamado de Victor Ludoran, ou seja, o vencedor dos jogos, né? Então vemos aí que o pentatlo foi uma prova muito importante nos jogos antigos e não deixa de ser também hoje em dia, porque para conseguir vencer tudo isso tem que ser muito bom e muito completo, tá? Então essa foi a aula dessa semana. Qualquer dúvida, já sabem, entrem em contato comigo, tá? Que eu vou tentar explicar de forma mais clara ainda do que essa. E até a próxima.